Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso podcast Rally de Ideias. Hoje estamos aqui recebendo um dos melhores times do voleibol de Palmas, sendo representado pelo Paulo, André e Eduardo, que é o time do vôlei Santa Rita. A gente tá aqui com os meninos, a gente vai abordar alguns assuntos sobre voleibol, sobre a vida deles fora da quadra e como que foi pra eles se tornarem um dos melhores times de Palmas, né? Queria que você se apresentasse primeiro com o Eduardo. Opa, boa noite pessoal, sou o Eduardo, sou ponteiro, jogo no Santa Rita há 10 anos, mais ou menos. 10 anos, na verdade, fez agora em 2025. E é isso. Você, Paulo. Boa noite, pessoal. Eu sou Paulo Vitor. Também jogo no Santa Rita há 10 anos, junto com o Eduardo. Começamos juntos lá essa jornada e hoje estamos aqui. Agora o André. Boa noite, pessoal. Eu me chamo André. Eu jogo no Santa Rita, eu acho que faz um pouco mais de um ano, né? Tenho 2 anos de Tocantins e hoje eu sou líbero do Santa Rita. O novato. Isso, Novato. eu faço daqui. Então, eu queria que você contasse um pouco da história de como que nasceu o time do Santa Rita. Então, essa história eu já não sei tanto porque eu já cheguei, o time já tinha uma tradição. O Santa Rita hoje é o time mais tradicional do estado, com mais títulos, né? E quando eu cheguei, o time já tinha muito desses títulos. Então eu só cheguei e continuei esse legado, digamos assim. E você, Paulo? Também, assim, quando a gente chegou, já a camisa já era muito pesada, né? Então, assim, não é fácil e não é para qualquer um estar no Santa Rita, né? Então, assim, as pessoas às vezes perguntam, vocês estão sempre no Santa Rita? E sim, porque a gente está sempre disputando as finais, a gente está sempre no pódio, a gente sempre está brigando por títulos. Então, é um time que tem muita tradição, né? Como o Eduardo falou, e a camisa é muito pesada. Então, eu acho que não é para qualquer atleta estar nesse time e se manter nele, né? Não é fácil. Quando vocês entraram, então, no caso, tinha já uma base no time? Já tinha? Tinha. O time já tinha muitos títulos. Eu, por exemplo, eu comecei, passei boa parte do tempo no banco, que era muito novo, inexperiente, então sempre veio muitos atletas de fora para complementar os que já tinham aqui no estado, bons atletas. E com o tempo a gente foi ganhando mais tempo em quadra e hoje em dia nós todos somos bastante efetivos nas Você tinha competições. quantos anos quando você entrou? Quando eu entrei tinha 18. E você? Eu tinha 16. Então, Tava o mais, engateando no você vôlei. é o mais novo do que ainda tá até hoje? Sim. Caraca. E você entrou com quantos anos? 24. E hoje você tem 25. Isso. Então, no caso, quando vocês já entraram, então vocês não entraram nenhum com vaga ou já entraram. Vocês Não. entraram e tiveram que E- batalhar pra Isso. conseguir. Por exemplo, eu fiquei sabendo, porque eu ainda tinha idade para jogar pela seleção juvenil. E aí me falaram, vai ter um treino. Eu tava jogando uma pelada no lugar que a gente jogava há muito tempo, um tempo atrás. E aí falaram assim, não, daqui a pouco vai ter o treino do Gilberto. Eu não sabia quem era Gilberto, não sabia quem era Santa Rita, eu não conhecia o vôlei adulto em si, né? Só conhecia, eu jogava pelo IFTO. E aí eu fui nesse treino pensando em ganhar uma vaga, né, para a seleção e acabei gostando e ficando no time. O Gilberto também acredito que gostou, né, porque ele me chamou para jogar as competições. E aí naquele mesmo ano eu já joguei como oposto, que a minha primeira participação no Santa Rita foi como oposto. E aí foi em grupo, inclusive. Nesse caso, você acha que você começou como oposto porque tinha ponteiros melhores que Tinha você? uns ponteiros já experientes. O Gleidson, que a gente chama de Xuxa, e tinha o Gabriel, que embora ele fosse da minha mesma faixa etária, ele já jogava de ponteira há mais tempo, já tinha mais experiência do que eu. Esses ponteiros ainda estão no time? Não. Não, o Gleidson sim. De vez em quando ele joga com a gente. E você, quando você chegou, qual foi a sua primeira posição e como é que foi pra você conseguir ser titular? Então, quando eu entrei no IFTO em 2014, né? E aí eu comecei a participar de maiores competições. O meu tio também é muito amigo do Gilberto, conheço o Gilberto desde que eu sou criancinha, porque o Gilberto frequentava minha família e tudo mais. Então, eles já me acompanhavam. E quando a gente entrou no IF, a gente começou a se destacar mais, porque a gente ia em outras competições. E aí surgiu o convite. Então, eu sempre entrava ali para sacar, fazer um fundo de quadra, poucas oportunidades pelo fato da idade, né? Então, assim, ao longo dos anos a gente foi criando casca, foi tendo mais oportunidades. Eduardo joga bastante em outros times, né? Então ele tem uma bagagem muito maior. Eu já sou mais preguiçoso, né? Quem conhece sabe, eu odeio ficar viajando todo final de semana para jogar. O pessoal nem me convida mais, porque sabe que eu não vou. Sabe que não. E você, E André, como é que foi a tua entrada Como nisso que eu aí? entrei? Eu acho que meu primeiro contato com o Gilberto foi jogando contra no ano passado no estadual. Acho que foi, né? Que eu Tava joguei pela BD. contra. Isso. Eu jogava por outro clube e aí eu tive o primeiro contato, a gente foi campeão.
E aí, logo depois veio a oportunidade de jogar pelo Santa Rita o campeonato, que eu acho que é Taça Palmas, né? Que é o nome. Aí o Gilberto me chamou pra jogar Taça Palmas, aí daí, até então, eu tô jogando pelo time No frequentemente. caso, quando você entrou, já tinha um Libero no time, né? Ou não? Eu não lembro se tinha um... É porque, assim, na verdade, a gente convidou ele após a primeira divisão. Eu convidei ele para entrar no nosso time universitário. Que é o que a gente tá. E aí, como ele já estava no time universitário, estava jogando junto com a gente tinha acabado de E se ser campeão destacou pelo do outro estadual, e aí surgiu o convite para ele permanecer. E aí foi uma questão de oportunidade mesmo. Aí ele continuou, a gente veio na Taça Palmas em agosto, né, antes de ir para Brasília, né, e aí ele permaneceu. E aí o Júlio também estava de saída, né, assim, não estava mais querendo continuar, estava focado na academia, né, que ele trabalha. E aí o André se firmou. E tá Então, com no a gente caso, até deu hoje. pra você ser o único líbero do time sem precisar, tipo, ter um reserva, no caso, né? Com a indicação do Paulo. Acredito que sim, Ele não né? teve concorrência na Acredito que sim. só no brasileiro que a gente jogou. E assim, depois que vocês entraram, assim, que o time estava um pouco mais encaixado, qual foi o momento que vocês perceberam que o time de vocês conseguiria ser referência no vôlei tocantinense? Apesar de quando vocês já entraram, já tinha uma referência, porém, querendo ou não, a renovação traz isso, né? O time pode descer ou subir. Só que vocês mesmo assim manteram o mesmo nível, né? Então, qual foi o momento que vocês perceberam, assim, que dava pra continuar realmente batalhando por esse time e conquistar o que vocês conquistaram hoje? Eu acho assim que a gente já entrou meio sem pressão no time, porque a gente já jogava junto há muito tempo. Embora a gente jogasse pela base, né, do IFTO, por exemplo, quando a gente era universitário, fazia ensino médio, alguns ensino médio, outras faculdades, eu fazia faculdade já. E aí a gente já jogava junto, a gente só usou aquela experiência que a gente já tinha, aquele entrosamento de jogar juntos, a gente levou pro Santa Rita. Tanto que o Gilberto, antigamente, ele sempre contratava muita gente de fora, né? Pra vir, o pessoal criticava bastante isso. Só que aí depois que a gente chegou, ele viu que dá conta com o pessoal de casa, ele trouxe um, dois ali de fora. É sempre assim, a base que tem aqui já é o suficiente pra gente bater de frente com os times daqui do estado. E nesse caso, André, quando você entrou, como você foi o mais novo, como que foi pra você saber estava vestindo a camisa de um dos melhores times que acho que possivelmente você já tinha jogado contra outras vezes, né, antes de entrar? E como que foi pra você de repente um dia estar jogando contra o melhor time e depois no outro dia basicamente estar no melhor time? Pra mim foi tranquilo, acho que a adaptação, a mudança de clube foi muito tranquila por causa dos meninos, né? Sempre deu muito certo. Eu tenho amizade com a Duda, amizade com a Duda. É a Duda mesmo. É a Duda. Amizade com o Eduardo e amizade com o Paulo Vitor. Não, me explica, me explica. Paulo Vitor, Ó, Não, no vamos lá. vôlei- Aproveitando, me explica como que é o apelido de vocês. No vôlei não existe Eduardo, é Duda. Aham. Duda, já que Jaque. ninguém me conhece E como E Paulo André. Vitor. André. E até, Não, o André não tem o nome? entre nós tem. Então a gente tem, mas deixa pra outra Deixa pra hora. outra hora, eu não quero falar agora. Ah, não valeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ah, Era só pra descobrir isso mesmo. agora para a gravação. É porque assim, igual você tava perguntando, eu acredito que pelo fato do Santa Rita já ter uma história muito grande no vôlei, a gente chegou sem pressão nenhuma. Então, assim, a gente chegou para completar o elenco e, igual o Eduardo falou, sempre vinham muitos atletas de fora. A gente já conviveu com atletas, assim, muito De nível conhecidos no altíssimo. Brasil, de nível altíssimo, né? E isso, querendo ou não, dá uma Isso dá bagagem, uma né? bagagem, Com porque a gente certeza, a gente aprende, a observa gente eles cria jogando. experiência, a gente faz amizade. Então, assim, tem sempre uma troca ali, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que isso foi fazendo a gente ter vontade, né, de melhorar, de evoluir, de tentar ser titular no time. Sim. Então, eu acredito que isso foi o fundamental para a gente evoluir. Por isso que nos últimos anos, a vinda de atletas de fora foi diminuindo, porque os atletas de casa já estavam dando conta do recado. Então, como vocês estavam falando aí sobre essa questão da contratação, como que ficava o mental de vocês, tipo, pensando assim, caramba, a gente já tem 4 ponteiros, aí o Gilberto chamou mais um, ou algo assim. Como que fica o mental de vocês? Vocês se comportam, vocês acham tranquilo? Ou como que vocês se comportam em relação a isso? Eu nunca me abalo, mas tem uma pessoa aí que sempre fica com raiva. Não vou falar quem é. Eu nunca gostei de ficar no banco. Desde o dia que eu comecei a jogar, eu sempre gostei de ser Mas já titular. aconteceu com Já frequência? aconteceu várias Com vezes, frequência? principalmente no começo dessa carreira, sim. Todo mundo passa por todo isso, mundo né? passa Tem por que isso. passar. Só que eu entendia, eu sabia que esses atletas que vinham de fora, eu tentava levar isso, de pegar deles, de observar eles jogando e aprender com eles. Então eu sabia, eu estava incomodado de estar no banco,
mas eu sabia que eles tinham alguma coisa pra agregar no time e que poderia ajudar no meu voleibol. E você acha Então, que isso muito do meu dá voleibol- só te cortando, você acha que isso Uhum. dá um sentimento de, tipo assim, o que que ele faz que eu não faço? Você acha que Com dá de certeza. pensar nisso? Isso, porque você vê, Caramba. você vê um exemplo ali. Nossa, se ele faz isso, por que que eu não posso fazer também? E aí eu fui. Eu, por exemplo, tipo assim, a gente não tem muita gente, até tava conversando esses dias que a gente não treina muito aqui no estado, que a gente não tem realmente, assim, tantos lugares para fazer treinamento. Então eu aprendo muito com observação. Jogadores profissionais, jogadores que jogam aqui no nosso convívio mesmo, jogadores que jogam contra, enfim. Então eu tento pegar o melhor de cada um e trazer pro meu voleibol. Tento repetir o que eles fazem. Ah, se ele ataca naquela diagonalzinha, eu também posso tentar, entendeu? E você, André, como que você se comporta com isso? Pra mim é tranquilo, sabe? Claro, Tanto... né? Ele nunca precisou. Ele nunca fez Ah, literalmente. Ele ainda não teve Nunca ninguém. vamos- Não, na verdade é o contrário. O meu início do vôlei, eu passei boa parte da minha época mesmo de infanto, sabe? A parte dos 12 até, vamos dizer ali, os 16, a maior parte do tempo foi no banco. Porque tinha pessoas que eram bem melhores e eu entendia. Então, pra mim sempre foi muito tranquilo, entendeu? E desde até agora mesmo, pra mim é muito tranquilo. Se eu ver que tem uma pessoa performando melhor que eu, tenho maturidade pra entender que é o tempo da pessoa, é a hora pra pessoa estar lá na quadra, né? Então, só pra gente fechar um pouco esse bloco, assim, dos campeonatos em que vocês talvez não tiveram participações tão grandes, acho que o que vocês mais... O que deu pra entender é que vocês meio que imaginavam que, assim, era melhor pensar no que seria melhor pro time do que o que seria melhor Ah, pra com você, certeza. né? Exatamente. Sim, tipo Esse é assim, o... Eu, por exemplo, É o que quando eu falei, eu não me incomodo Aham. no momento nenhum, justamente por isso, porque eu sei que tem uma pessoa que tá ali que é melhor, que tem mais experiência. O que é o ponto, assim, que gera um desconforto é quando vem uma pessoa que faz exatamente o que você já faz. Aí isso incomoda, É. que é o que aconteceu muito com o Eduardo, tipo assim, né? Pra que tá trazendo uma pessoa pra fazer as mesmas coisas que eu já faço, entendeu? Então eu Entendi. acho que isso é um ponto que a gente acaba incomodando um pouco, né? mas independente disso também, eu nunca fui de. Eu sempre torço pelo time, pela vitória do Sim, time. com Então, certeza. assim, se eu, por exemplo, tô jogando mal, sou substituído e a pessoa que entrou no meu lugar, tô lá aplaudindo, porque eu torço pelo time, não torço pro fracasso do outro pra ser o meu sucesso, porque isso não tem nada a ver, né? Entendeu? É, não, isso é bom. No final é melhor uma medalha no nosso peito do que no dela. É, Sim. realmente. É isso aí. Qual foi o campeonato mais inesquecível que vocês já jogaram? Realmente. Assim, um que Acho que fique na essa é a opinião de mesma todos. resposta Vai dos dar três. mesma resposta. Vamos falar ao mesmo tempo pra deixar bem. Vai, 1, 2, vai. Jubes. Como que foi a experiência do Jubes pra você? Ai, gente, Nossa. Perfeito. Aqui foi fácil passar, né? Aqui no estado a gente, falando do universitário, o nível não é tão alto, né? Aí a gente tem meio que uma facilidade para ganhar aqui. Hoje, porque a gente já teve muita dificuldade antigamente. Então, Mas- o que que fez o Jubes se tornar tão inesquecível? O título Eu acho É. que é o. Além do título, Não, eu além acho do que título. são os bastidores. é os bastidores. Também. Os O bastidores pra grupo chegar conta até demais. ali. Isso, sabe? é muito difícil, né? Eu acho que, não diminuindo o sentimento dos meus amigos, né? Mas eu acho que pra mim foi um peso muito grande por tudo, assim, por ter idealizado o projeto, pela pressão, pelas críticas, por tudo. É porque Tipo pra assim, que a gente chegar lá, teve muita, muita passou por coisa, muita coisa que a gente muita tem que. coisa. A organização em si é muito trabalhosa. Mesmo sendo um time muito bom, então não tem isso. Eles realmente é um pouco difícil pra Muito chegar lá. difícil. É Porque muito a gente não tem apoio, né? E vocês acham que talvez, como agora vocês foram campeões, isso se torne um pouco mais fácil esse ano? Esperávamos. A gente ainda né? espera que É, a sim. gente Ainda tem essa que esperança. Mas então ainda tem a possibilidade de, mesmo assim, vocês passar os mesmos apuros e as mesmas Tem. adrenalinas. Essa é a Então, certeza por enquanto, É, né? essa é por essa enquanto. é a certeza que a gente porque- tem. Torce que- Igual, ano passado foi em Brasília. Em Brasília é aqui pertinho, gente. Então, assim, é menos difícil. Não é mais fácil, é menos difícil. Então, assim, esse ano agora é em Natal. Então, assim, é Muito muito, mais longe longe. pra gente ir de ônibus. É 2 dias de viagem. Sim. E aí a gente chega lá exausto, que foi o que aconteceu, que eu acho que prejudicou muito a gente. Quem esteve em Joinville, né? Foi o Eduardo. O André ainda não tava. A gente passou 2 dias viajando Caramba. pra ir, 2 pra voltar. Chegou lá, um clima totalmente diferente, muito frio, muita Chovendo chuva. todo dia. A gente ficou num hotel que não era muito legal. Não era nada legal, né, na verdade. Caramba, É. então, tipo assim, no caso, mesmo não importa o seu nível do seu time, do seu voleibol, sempre vai haver algum tipo de indiferença no vôlei, certo?
É porque depende do estado. Nosso estado não tá tendo, a gente não tá tendo esse apoio. Porque a maioria dos times que ganham lá fora, até os que não ganham mesmo, mas os que estão buscando pódio, eles têm muito apoio de patrocinadores. Então, muito deles tem casaco, tem a passagem de avião, recebe auxílio. Enfim, muitas coisas assim. Patrocinador. Os atletas só se preocupam em jogar. A gente não, a gente tem que se preocupar com todos os bastidores Sim. e jogar. Desde o Principalmente, uniforme principalmente até... nós, que Caramba. somos os cabeças do time, a gente tem que estar ali preocupado com mensalidade, que a gente tem que pagar todo mês. Estudo, inscrição, tem que fazer as matérias, a gente tem que se preocupar com muita coisa. Aí os uniformes, tem que se Exame preocupar com médico. isso. Sim. É Exame basicamente médico, tudo. Vocês tudo. fazem o que a comissão e o Estado deveriam fazer. Vocês acham que vocês acham que vocês se sentem um pouco assim, digamos, como eu posso falar, não queimados, mas assim, vocês se sentem um pouco escondidos por jogar tão bem, mas estar no estado que o cenário do vôlei não é tão conhecido no Brasil? Hum, Acredito que se eu fosse um jogador profissional, sim, mas como eu sou amador, a gente Não é tão consegue, grande, né? a gente joga semi-profissional, porque querendo ou não, os nossos adversários lá são jogadores que jogam profissional, alguns semi-profissionais, jogadores de Superliga, enfim. Mas como a gente não tem toda aquela cobrança, aí a gente meio que não tem aquele sentimento de Eu entendeu? acredito que também pelo fato do nível lá ser muito alto, eles têm esses times que são estrelados, que são montados, que chegam lá vindo de campeonatos profissionais, a gente nunca ia fazer frente com eles. Nunca, nunca, nunca. Porque toda vez que a gente ia, ou sempre assim, nos últimos anos desde que a gente começou, ou era IFTO, que era o nosso time, ou o NIRG. E aí, tanto faz, tanto quanto a Unirg quanto a IFTO indo, o resultado era o mesmo. Por quê? Porque Não tinha chance. sempre faltava, sabe? Se tivesse ali o líbero da Unirg, o ponteiro da Unirg, Ah, com nossos entendi. ponteiros, com nossos levantados, juntava ali, ia dar uma equipe muito forte. É. A gente ia conseguir bater de frente com qualquer equipe. Só que sempre faltava isso. Aí foi o que fez a gente se unir e pensar, e se a gente ir para um lugar que a gente possa unir os melhores? A gente pode tentar. E aí foi quando a gente começou essa jornada. E a gente foi em 2023, com o time, a gente tinha muita expectativa, a gente Não tinha deu um muito time certo. A gente já muito carregou a forte. bagagem do que já tinha também, né? Sim, Com só certeza. que, assim, são muito, igual eu falei, são muitos perrengues que a gente passa, e isso acaba tirando um pouco do foco, né? Porque o que aconteceu, o que prejudicou a gente foi sem o técnico. O Gilberto não pôde ir porque chocou o Isso porque ele tá CBS. falando em 2023, que foi a primeira vez que a gente foi com um time chocou, forte. chocou o CBS com o Jubes. Então ele não pôde ir. A gente foi com um técnico que foi só pra ajudar a gente mesmo, né? Ele não é do mundo do vôlei. Então a gente foi muito prejudicado por causa disso, porque faltou ali uma referência pra gente na beira da quadra, sabe? Entendi. Qual foi a final mais tensa que vocês já passaram e que vocês pensaram assim que, caramba, acho que a gente não vai conseguir vencer esse jogo. Mas acabou que no final deu tudo certo. Olha, A final ou o jogo? Uma final mais tensa. Não. Tipo, uma final que foi, Não caramba. lembro agora uma final. eu vou dar mais recente agora, de Paraíso. Eu diria Foi de tava Paraíso. muito tenso. Tipo, Ah, tá, sim. Ah, de Paraíso, foi muito- verdade? Foi difícil. Foi. Eu acho. Nossa, Foi ainda mais assim, clássico, que eu não foi tava conseguindo performar bem, tava nervoso de não conseguir ajudar o time, né? Acabei que nos momentos que precisava ali, eu consegui comparecer. Foi tie break, não Isso, foi? foi no tie break. Mas foi um jogo muito difícil, né? Nós três Foi. estávamos lá, a gente Difícil. não sabe, foi um jogo muito Foi. complicado. Mas a gente, Eu diria- graças a Deus, no final deu certo. Como que vocês avaliariam o empenho do time na competição em si, até chegar na final? O time tava bem empenhado, né? O pessoal, Muito a gente bom. tava- Eu acho que assim, pra quem acompanha há muitos anos, né, acho que o diferencial do Santa Rita é sempre esse, que Grupo. é o grupo. Grupo, né? A gente tem um Realmente. grupo muito, muito bacana, assim, é muito gostoso de estar ali, porque a gente se diverte muito fora de quadra, Isso. dentro da quadra a gente só aproveita ali, sabe? A gente cria muitas relações, tanto que, né, foi criado o Golden Trio, né, o trio mais glorioso criado no momento. Agora que é o vocês nosso. falaram isso, já que vocês são tipo um trio, tem algum tipo de ritual que vocês fazem antes dos jogos? Tem. O quê? A gente tampa o umbigo. Ah, tá. Ah, você tava falando do cheque. Menina, a gente teve que tampar o bico porque tinha umas energias de fora, assim, uns haters falando coisa da gente.
A gente Como tá que é Eu isso? falo contigo. pra eles, assim, não adianta tampar o umbigo se a energia ruim já entrou. Já Aí entrou. Vocês É, tampam um umbigo assim? É, tem um esparadrapo. Como que é o nome Esparadrapo. Não é esparadrapo. Como que é o nome daquela minha fita que eu tenho? Que eu nem sei. Kinésio, Kinésio. aquelas- Eu tenho uma fita Ah, kinésio, aí eu já tape, deixo você- guardado Tape que eu e eu entrego pros meninos. Toda Mas vez vocês que eu jogam tô com isso? Sim. Não, vezes. algumas vezes. Quando eu preciso, jogo todas quando as eu tenho- Sério? Aham. É, Mas assim, eu acho que uma coisa que eu sempre acreditei que a energia ruim, ela existe assim como a energia boa. Mas o que ela faz na nossa vida é permissão nossa. Então, a partir do momento que a gente não dá força pra isso, eu acho que nada atrapalha. Tanto que, né, os resultados estão aí pra comprovar isso, né? A gente ganhou tudo que a gente disputou no último ano. Ano passado a gente ganhou Copa Paraíso, ganhamos Taça Palmas, ganhamos Jubes. Esse ano a gente já ganhou estadual de primeira divisão, já ganhamos a Copa Paraíso e já ganhamos o Jubes estadual novamente. Então eu Caramba. acredito que a energia ruim ela existe, ela vai sempre existir, mas não Muda nos de, atingirá. muda de com fé em acordo com o Deus. que você se comporta com isso, É, né? a gente não tem que ligar pra elas. Como que é a rotina de treino de vocês? Como que funciona isso? Não tem. Então, a gente não Eu tem, tenho rotina de pessoal, um segredo, a gente não tem rotina de Nós treino. não treinamos. Vocês não Só treinam. vai pro- Mas Não, assim, tô brincando, assim, a vocês gente- não treinam por causa de falta de uma estrutura ou por falta de tempo? É porque a maioria do. Tipo assim, ó, equipe adulta aqui em Palmas que treina. Só tem ABB praticamente. Que eu tô lembrando agora só ABB. Que tem uma estrutura maior que a de vocês. É. Tem o Gilberto, né, que treina os meninos da Itop, só que ele treina a base. Então não é a mesma coisa se treinar com a base e treinar um adulto foco. com um time já adulto pra jogar as competições. Aí tem outro ponto também que a gente tem que dividir entre a nossa vida de atleta, né? Ah. Amador, e a nossa vida pessoal, né? Isso. De adulto, de trabalhar, enfim, É. estudar. Então também tem essa dificuldade. Mas Acaba você- que o nosso treino, assim, é pelado. É a pelada que a Quando gente tem joga. Mas você acha que Rachão. talvez assim, se a gente fosse esquecer um pouco do tempo, se tivesse uma estrutura, você acha que vocês conseguiriam se programar pra Com isso? Com Sim. certeza. É a nossa prioridade, né? Se tivesse treino, Então né? pode-se dizer que basicamente se o Santa Rita tivesse hoje uma estrutura maior, poderia ser um time maior ainda do que Com já é. certeza. Poderia. Eu acho. Sobre os adversários de vocês acham que assim, por mais que os times que vocês ganham, eles percam, você acha que você acha que mesmo assim, alguns atletas mereciam assim estar no time de vocês? Sim, tem vários atletas que são muito bons. Tem atletas que sempre estão indo e voltando, né? É. Que É, porque quando a gente fala assim, ah, é o melhor time, tem um legado, aí todo mundo já pensa assim, caramba, tipo, é porque basicamente vai que tem alguém assistindo que pensa assim, que queria entrar no time, né? É. Mas ver essa carruagem, como que vocês lidam com isso na questão de contratação? Você acha que o time é aberto pra isso? Sim, acho que sim. Eu vejo, é porque assim, as competições que a gente tem aqui no estado e nos estados vizinhos, que eu jogo nos estados vizinhos também, os times têm uma base, mas sempre tá mudando uma peça aqui e outra ali. E isso se deve, às vezes, por causa disso, da vida pessoal da pessoa, que às vezes no final de semana ela não pode estar viajando, ou então tem um compromisso, enfim. E aí acaba que uma pessoa desse outro time pode ser chamada pro nosso. E aí sempre tem essa troca, os elencos nunca são exatamente os mesmos. Sempre tem uma base ali, tipo, nós três estamos sempre em time, por exemplo. Só que sempre se chamam ali e outro ali pra completar o time. Então vocês podem dizer que rola muita pressão pra manter o nível? Sim, porque assim, tem atletas que são meio ciganos, sabe? Tipo, os centrais. Nossos centrais, eles são muito ciganos. Porque eles Você estão tá sempre voltando quase de- O que é um atleta cigano? É que, tipo assim, vai ter agora o estadual primeira divisão. Aí, um exemplo. Yuri e Murilo tá aqui com a gente. Aí, beleza. Daqui 2 meses tem a Copa Paraíso. Eles já estão acabou. fechados em outro time sem comunicar, entendeu? Tipo assim, E a gente são contando com atletas eles. ciganos que É. não tem uma coisa... Não tinham, pelo menos, né? O Yuri agora tá mais fixo, né? A gente... Não tem um Graças a ela não fecha, vínculo, né, uma depois. prioridade como a gente dá pro time do Santa Rita. Não tem a mesma prioridade da parte de outras pessoas. Isso. Então, no caso, a vida de vocês é corrida em relação a treino e a trabalho, certo? É. E quando tem as competições, como que vocês fazem pra ir nessas competições? Tipo assim, tem uma competição que vocês têm que viajar na sexta, e sexta tem trabalho. Como que vocês lidam com isso? Já tiveram que deixar de jogar por causa de algum outro compromisso? Não, é porque geralmente as viagens são sempre assim, depois Finais do de horário semana. de expediente, né? Então, assim, 6 horas, 7 horas da noite, que geralmente os meninos que viajam mais, né? Eu viajo pouco. Mas imagina que eu, por exemplo, sou professor, tenho um time juvenil para dar treino, trabalho, né, na escola, tenho que cuidar do time universitário, de tudo, assim, do início ao fim, tudo é eu que organizo. Você é faço quase o um, dinheiro. um E subtécnico. ainda né? tenho que me preocupar em ser atleta ao mesmo tempo, né? Cara. Que, né, eu não quero abandonar ainda.
Aí imagina esse tanto de coisa e ainda pensar em treinar. Tem dia que a gente não tem disposição pra treinar. Vocês É têm muito alguma difícil. inspiração, seja internacional ou nacional? Sim, nossos Quem é a nomes, sua? os nossos Fernando nomes Guararapes. são os Jaque, nossos, já, os Jaqueline. nossos nomes são originais. Eu Key tenho Alves. vários. Real. Não, eu gosto da Key Alves também, mas não é minha Mas inspiração, não né? pelo vôlei, né? Não é minha inspiração. Tô. Mas eu gosto muito do vôlei da Naemi e do Serginho também. São dois líberos que eu admiro bastante. Então, eu vou fazer agora, com essa resposta, fazer uma pergunta tipo, um pouco pessoal e ver que vocês me respondem. O que você acha que falta pra você conseguir chegar no nível da sua ídola? Ah, falta muita coisa, falta. E, tipo assim, a vida dela era isso, pode uma tradução. Assim, porque o atleta profissional ele tem todo vários profissionais em volta dele. Então ele tem o preparador físico, tem os treinamentos, tem quem tá cuidando da alimentação dele, quem tá fazendo fisioterapia. Então eu não tenho nada disso, eu só acordo ali no horário que eu quero, não que eu quero, não, no horário que eu posso, como aleatoriamente, tento comer o melhor possível. Só que isso, querendo ou não, isso muda. Isso Muda, conta, com e certeza. como atleta profissional, pra chegar no nível dela, eu teria que treinar muito, tipo, 10 vezes mais. E você, o que você acha que falta pra você chegar no nível da Jaqueline? Muito bom. Eu acho que assim, eu acho que é uma comparação que não existe na nossa mente, assim, eu acho de falar assim, nossa, eu quero. A gente se inspira, né, no jeito de jogar, a gente tenta imitar, né, passe, defesa, essas coisas. Mas assim, a gente sabe da dificuldade que é estar no estado que a gente está, não tem oportunidade desde da base, essas meninas, elas têm oportunidade desde a base de fazer peneira, de ser indicada, de ir para um lugar onde ela vai crescer, ela vai evoluir, a gente não tem essa oportunidade aqui. Então, meio que a gente já não tem essa expectativa desde novo, sabe? Assim, os que têm são muito fora da curva e vão para fora, né? Igual o João Noleto foi para fora, o Juarez. Só interrompendo ele aqui Fala. rapidão, mas, dando um exemplo, né, dessas pessoas que foram pra fora, a gente já teve exemplos de vários dos nossos aqui, de atletas daqui, que saíram daqui bem cruz, com um ano de experiência lá no sul, sudeste, onde eles estão jogando, voltam outros jogadores, um nível muito mais alto do Que que acho que o eles vôlei estavam. permite isso, né? O vôlei acho que. É, Eu não imagino que, assim, lógico, a gente tem atletas talentosos, que são atletas que maximamente já nascem com algum tipo de habilidade. Mas eu acredito que o vôlei seja muito de repetição e continuidade, né? Tipo, lógico que a gente pode ter um atleta que joga todos os dias, melhor do que um atleta que joga não tanto quanto o outro. aham. Mas também pode acontecer ao contrário, né? Pode ter um Pode. atleta que mesmo sem treinar tanto, E consegue atingir o ser. mesmo nível, né? Isso. E você, André? O que você acha que assim você poderia fazer? O que tá faltando pra você conseguir chegar no nível da sua ídola? Qual que é o seu Ixi, pensamento tem sobre muita ela? coisa, né? Mas o principal que eu mais admiro dos dois, os dois livros que eu falei, é a personalidade deles e a mentalidade, principalmente, sabe? Acho que mentalidade no vôlei Conta demais. conta muito. E principalmente, essa é a minha opinião pessoal minha, e eu sou líbero, né? Eu vejo que o mental pro líbero conta muito, porque o Sim. passe é o início, né, da jogada, na defesa, pelo menos, né? E aí a gente precisa ter um mental muito bem trabalhado para você conseguir efetuar com É o fundamento perfeição, mais né? difícil, né? E qual que É, é, como eu que vocês acho trabalham o também. mental de vocês? Assim, a gente meio que não faz muita coisa assim pra trabalhar, por exemplo, Surge naturalmente. né? Tipo, eu acho que é igual, desde novo eu sempre fui muito confiante no passe, que eu acho que é o meu melhor fundamento, né? Então, assim, sempre tive muita confiança nesse fundamento. Nunca fui falar, nossa, o Paulo já treinou tanto passe, que por isso que o passe dele é bom e tal. Não, nunca teve isso. Eu acho que é a confiança de você jogar, de você entrar. Igual, eles brincam muito comigo, porque eu sempre tô entrando pra sacar, né? Pra infelicidade dos times. Graças a Deus tem funcionado muito bem. saque dele é muito bom. Então, assim, eu É. sempre imagino que uma pessoa entra ali do nada, Ainda bem que eu não preciso no meio do passar. jogo do nada, e saca, e faz um ponto de saque. Então, tipo assim, é confiança, é você Sim. confiar que você vai entrar e você vai fazer aquilo. Então, eu acho que vem muito disso, de confiar em si mesmo. Eu acho que E vocês jogam desde a adolescência? Todos vocês jogam desde muito novos? comecei com 11 anos. Eu Como comecei- que era a relação dos pais de vocês com o vôlei? Vocês, assim, não sei se vocês já imaginavam em ser atletas, né? Porque geralmente quando você é adolescente e já pensa em ser profissional, você se dedica bastante desde a adolescência, né? Como que os pais de vocês se comportavam em relação a isso? Minha mãe, ela sempre foi muito livre, assim, de me deixar fazer minhas escolhas. Eu sempre fui de fazer esporte. Antes de chegar no vôlei, eu fiz natação, judô, futsal, xadrez, tá, que não é um esporte físico, né? Mas é um esporte, né? E aí eu fiz vários esportes até que eu cheguei no vôlei e eu me identifiquei. Mas não me identifiquei de cara. Comecei a gostar do vôlei. Quer dizer, eu entrei no vôlei, na verdade, porque eu entrei no time da escola, né? No time escolar.
se a gente ganhasse no estado, a gente ia viajar pra Fortaleza. E eu, nossa, nunca conheci o mar, vou pra Fortaleza. Eu tinha 13 anos de idade. E aí minha motivação inicial foi aquela, ganhar no estado pra depois a gente ir pra um brasileiro. Só que aí só no outro ano, vendo outros jogadores, tipo, acompanhando na televisão e tudo, que eu comecei a gostar de fato do E vôlei. você, Paulo? Eu E aí? acho que o fato de ter a oportunidade de estudar numa escola que tem a iniciação para você aprender, para você engatinhar ali no vôlei, ajuda muito. Então, assim, o apoio dos pais é algo muito importante. Apesar de não ter tido, né? Eu nunca tive apoio dos meus pais no início ali. Foi muito difícil, eles tentaram me tirar várias e várias vezes do vôlei, né? E eu persisti. E foi dando certo, fui continuando. Depois que eu fui pro IF, né? Melhorou muito, porque eu tinha uma independência muito grande de ir sozinho para lá, ia de ônibus e voltava. Então, assim, eu acredito que isso foi ajudando, né? E hoje em dia eles não tem mais aquela coisa. Tanto que meus pais nunca viram eu jogando vôlei na vida. Tipo assim, não sabem nem a Eu sei como é que é. Nunca foram ver um jogo meu, não sabem nem. Pra mim é assim também. sabe, E nem, querendo ou tipo não, eu assim, acho que isso muda porque, por exemplo, a gente já tá num estado onde não é muito conhecido e não tem tanta estrutura. Então acho que o que a gente espera é que pelo menos os da nossa casa nos apoiem, né? Sim. Com certeza. E eu acho que isso é o que muitos atletas talvez hoje estão vivendo, atletas de base, né? Porque eu acho que um menino, por exemplo, de 13 anos de idade não vai ter a mesma estrutura de um atleta de 20. Sim. Um atleta de 20 ele pode tentar se virar, trabalhar pra comprar o melhor tênis, ou pra juntar pra competição, mas um menino de 13 anos não, né? Sim. E você, André, como que era a relação com seus pais no seu início no vôlei? Assim como dos meninos também, meus pais sempre apoiaram muito o esporte, né? Acho que sempre soubem da importância do esporte para a criança e tudo mais. Só que eu também não tive muito apoio, assim, de ter meus pais vendo os meus jogos e tudo mais. Dessa parte, não. Mas também nenhum empecilho, não. Sempre apoiaram as viagens, liberavam para os treinos, então. O time de vocês- Eu não respondi direito, né? Isso que é o importante. O time de vocês já ajudaram alguém a sair de um momento difícil? Sim. Ah, com certeza. Em 2016, não, 2017, minto. A gente foi jogar uma fase regional do IFTO, os jogos dos IFs, né? Lá em Belém. Tava esperando alguém. Eu tava esperando a entrada de alguém. O nosso levantador estava passando por um momento, né, muito difícil, mental. E graças ao vôlei ele encontrou forças, né, para ir participar do campeonato. A gente chegou na final, batemos na trave lá nesse ano, mas foi um momento que eu acho que fez bem para ele, sabe, sair dessa situação que ele tava e ir para lá competir, dar o máximo dele. Até falar porque que acho que o pode? esporte faz isso, né? Pode. Sim. Não, ele não sei se ele. Tipo, Não sei. Eu acho que essa uma das Sim, verdade. principais coisas do esporte, né? Os benefícios que ele traz, a importância dele. E conta muito pro nosso emocional, pra nossa saúde esporte. mental. Principalmente porque é o que a gente mais gosta de fazer, né? Sim. Então- E quando a Duda falou que, eu nunca tinha conhecido o mar e tudo mais, eu acho que o oportunidade. vôlei, Ele traz isso. o Demais. vôlei traz isso demais, porque assim, eu conheci o Brasil, gente, eu conheço o Brasil quase todo por causa do vôlei. Não, Em e tipo assim, 2016 eu fui pra João Pessoa, eu fui pelo vôlei, Rio, sim. em 2017 eu fui pra Belém, em 2018 eu fui pra Maringá e Belém novamente. 2019 a gente não viajou, acho que não teve muitos campeonatos, a gente perdeu a fase Acho que foi estadual aqui. pandemia, né? Não, 20. Não, na 20, véspera, aí em foi. 2019 a gente perdeu a fase estadual aqui, pra Unig e tal, não teve viagem, aí 2020 veio a pandemia, 21 Aí- perdemos de novo. perdemos de novo 21 quando tava retornando, 2022 a gente ganhou, fomos pra Brasília, aí 2023 a gente ganhou, foi pra Joinville, 2024 Brasília de novo. ganhou, fomos E pra esse ano, Brasília. Natal. E aí, Graças a Deus. né, então assim, são muitas viagens. Quando a gente tava pelo IF, a gente também, eu conheci Fortaleza, conheci João Pessoa, conheci vários lugares por causa do vôlei. Então, assim, Eu acho que Manaus, o vôlei, né, gente, ele- Manaus. Não só o vôlei, mas acho que o esporte ele gera oportunidade pra muitas pessoas, né? Porque, por exemplo, eu sou de Brasília, né? Onde, querendo ou não, acho que por ser capital, o cenário do vôlei pode ser um pouquinho maior do que o de Tocantins, né? Porque, por Sim, exemplo, em questão certeza. em questão de competição, em questão de organização, a federação ela é muito mais, tipo, empenhada. Isso que eu Mas tem percebi time quando na eu vim elite, pra né? cá, né? Isso, e também eles têm time na Superliga, né? Que eu acho que isso A e também, B. querendo ou não, Masculino e feminino, desculpa. então, isso gera algo a mais. Só que, por exemplo, uma coisa que eu ter falado de Brasília eu quis falar nesse momento por causa do seguinte, o esporte, ele que gera oportunidade basicamente de como você está. Por exemplo, o meu nível de voleibol em que eu jogava lá em Brasília, não era ruim, tipo, eu tava entre os melhores,
porém ele sempre fazia uma panelinha, tipo, em que ele, com os atletas deles. Tipo assim, o técnico da seleção estadual era o técnico do Brasília Vôlei. Então, tipo assim, o time do Brasília Vôlei, eles não faziam seletiva. Então, assim, Levava atleta, né? do isso, time. porque basicamente, ó, eles abrem a seletiva. Aí dá 250 atletas. Aí, beleza. Tem o Super Vôlei e tem o Brasília Vôlei. Aí, o que que eles fazem? Todo mundo, o pessoalzinho de Brasília faz a seletiva. Aí, eles selecionam desses 250, 25. Aí, vem 12 do Brasília que não faz a seletiva, eles já são pré-selecionados na lista. Aí, vai tentando batalhar a vaga com os outros, só que, tipo, eles não Vai ter dão vaga, essa né? oportunidade. Você acha que acontece a mesma coisa no ITOP? Então, aí, o que aconteceu? A gente foi... Ai, Aí, quando eu considerei que eu vim pra cá, tipo, eu já conquistei a bolsa de estar estudando em escola particular pela primeira vez. Isso eu nunca tive lá em Brasília. Isso que o cenário do vôlei é muito maior, mas nunca tive essa oportunidade. A bolsa, o podcast que eu tô tendo aqui agora, viagens no adulto com o Santa Rita. sim. Então, tipo assim, eu acho que o A esporte... primeira de muitas, né? Primeira de muitos. Espero a convocação. Né? Mas enfim, eu acho que o esporte ele gera isso em qualquer lugar, né? Tipo assim, até mesmo no Tocantins, que é uma cidade nova, eu tô conseguindo uma habilidade que eu não tive numa cidade grande, né? Então eu acho que o esporte ele consegue abrir portas pra muitas coisas, né? Sim, E com só pra gente certeza. encerrar sobre essas coisas da família, queria que vocês falassem um pouco assim de como que como que você acha que os pais deveriam se comportar em relação a ter filhos atletas? Como que você se comportaria se você tivesse um filho hoje? Eu acho que os pais eles têm que apoiar as decisões dos filhos. Desde o início, né? Desde o início. Eu, por exemplo, quando eu era. Hoje, com a cabeça de hoje, se eu tipo, pudesse voltar lá naquele iniciozinho do vôlei, eu falaria, mãe, eu quero ser jogador de vôlei. Com certeza eu ia acho que batalhar por É um isso. pensamento que a gente Todo tem. mundo Todos tem, nós né? Todo hoje em mundo que dia, fica mais fica assim, velho. nossa, e se eu fosse Isso. mais novo e tivesse pedido, mãe, eu quero ser Mãe, eu jogador vou de ser futebol, lógico jogador. que ela não teria deixado nunca, Ah. né? Mas eu ia. Mas eu também Mas passo aí, por na minha cabeça isso. de hoje, eu ia treinar e eu ia. É. A sensação. É porque, querendo ou não, eu acho que, Porque- sabe o que que acontece? A sua, assim, acho que eu posso estar sendo ruim falando isso, mas enfim. Acho que qualquer familiar que não apoia o filho no esporte, ele só não vai apoiar até o filho ganhar seus primeiros 1.000, 2.000 reais. Porque você imagina, seus pais não te apoiavam tanto, mas se você chegasse um dia e falasse, mãe, ganhei 2.000 reais agora jogando vôlei, você acha que ela não ia te apoiar muito mais? Eu acho Com que certeza, tem isso. Acho mas que eu acho que é questão do potencial também, porque se eu fosse um atleta, por exemplo, um menino novo, só que muito alto, aí talvez, se eu falasse, mãe, quero jogar vôlei, ela talvez é, me apoiaria. Só que ela não tinha aquele apoio de acreditar dentro da família, dentro do ciclo de amizade ali. O pessoal falava, não, você é muito baixo e tal. Eu, por exemplo, se fosse jogar profissionalmente, se tivesse essa altura, você não hoje em seria dia, ponteiro, eu não né? seria ponteiro. Eu ia já deixa Até pra ser, livre, eu acho que investir, seria baixo, porque hoje em investir em dia- levantador. Eu ia ser baixo para levantador, mas eu ia tentar ser diferenciado de alguma forma. Então, vamos usar esse momento pra. Se você, Eduardo, se pudesse falar alguma coisa pros seus pais lá de antigamente, só que você agora falando pra eles, o que que você diria pra eles? Mãe, quero ser jogador de vôlei. Jogadora que eu falei. E você, Paulo, o que que você falaria pros seus pais de antes? Mas só que você Eu não agora. sei, eu acho que eu não falaria nada porque eu nunca tive a expectativa de falar assim, nossa, eu queria ser jogador profissional e meus pais não me apoiaram. Isso nunca existiu. Então eu acho que não teria algo pra falar, porque assim, entendo hoje em dia, né, na verdade, que não era uma questão de, eles não me apoiavam, é porque era uma coisa ali de, Tu tipo mesmo assim, não acredita? nem eu nunca tive essa expectativa de ser jogador, E como que era o nunca cenário do quis vôlei isso. dessa época? O cenário do vôlei era um cenário bom? Tipo assim, caraca, vôlei. Assim, Ou não? Era o Não, auge. assim, tinha muita gente boa, mas os que realmente se destacavam pela altura, pela qualidade técnica, já estavam fora, né? Que os meninos que jogavam com o Eduardo, por exemplo, Jefferson, João Tive Victor, uns colegas que Gleison, saíram. já estavam em São Paulo. Então, assim, né? Na nossa geração também, o João Noleto, que é da minha geração, foi pra fora. Então, assim, quando tem um diferencial, as pessoas veem e mandam pra fora. E você, Na André? verdade, esses que foram, eles que foram mesmo, não foi nem alguém aqui não, porque nosso técnico, vou nem citar nomes, da minha escola, né, na verdade, ele falava para os meninos não irem, porque eles não iam ter futuro. E aí hoje um joga Já Superliga A, desmotivava, outro já. chegou na seleção brasileira de base, mas chegou, não quis continuar profissional. Mas assim, o apoio falta dentro daqui. Falar, olha, Não é só ele dos pais, tentava né? segurar, não é só dos pais. Ele tentava segurar os atletas aqui, porque ele falava que eles não iam conseguir nada lá fora. E conseguiram. Qual que é o maior sonho de vocês hoje no vôlei? Do time. Assim, o maior sonho do time Santa Rita.
Ser titular, será? Não, o maior sonho do time, tipo assim, a gente tem um sonho de, sei lá, de fazer alguma coisa. Ah, seria. Eu acho Não é um sonho, mas seria legal a gente participar de tipo, uma Superliga C, Superliga alguma coisa C. assim. É, Então acho que o sonho de bastante vocês era potencial. participar de uma competição profissional, tipo, Uma confederada, profissional, né? o Santa Rita. Eu acho É. que eu, assim, como eu faço, querendo ou não, faço parte da comissão também de Santa Rita, eu penso que pelo histórico que a gente tem aqui no estado, a gente tinha condição e deveria participar de mais campeonatos fora daqui, porque a gente vê muitos times vindo verdade. participar das competições aqui, tipo Taça Paraíso, Copa Paraíso. Goiás, Tem Pará, muita né? gente do Pará, do Maranhão, do Goiás vindo jogar e a gente nunca participa de nenhuma competição fora, né? Tem a Taça Sul-Maranhense que acontece todo ano. Se levasse Que o eu time, né? idealizo muito a gente participar desses campeonatos. Então, assim, eu acho que falta isso, né? Um time grande, igual o nosso, e nunca tá em algumas competições, que eu acho que deveria. Se vocês tivessem que dar um conselho pra alguém que tá começando agora, ou um time que tá se tornando agora, o que que vocês falariam? Ah, é. Eu acho que tem diria que pra. buscar jogar. Buscar evoluir num time que tem a oportunidade de jogar, de competir, focar nos fundamentos, que é algo que faz muita diferença lá na frente, né? Um Sim. atleta que ele pula essa etapa de fundamentação, lá na frente ele não corrige. Então, assim, hoje, pensando por esse lado, eu voltaria, se eu pudesse voltar atrás, eu focaria em muitas coisas que eu não foquei, que hoje faz falta, né? Sim. Então, eu acho que seria esse o meu conselho. Fora tudo isso que o Paulo falou, que é muito importante, eu diria também, o que eu diria hoje, que eu vejo muita meninada aí que às vezes não entende, é respeitar o processo, sabe? Tem muita gente que já quer chegar, já quer ser titular, não quer ficar no banco, quer ficar bravo porque às vezes não joga, sabe? Não respeita treinador. Não tem essa humildade, sabe? E tem que entender que o treinador é o seu chefe, o Sim, treinador tá sim. ali ganhando dinheiro, é o trabalho dele E querendo ou pra. não, ele tá ali com experiência, né? Não, Sim. tem tudo isso. É a mesma coisa quando a gente chega na vida adulta. A gente vai ter um chefe, a gente vai trabalhar de ter um chefe, a gente vai ter que respeitar ele. Às vezes Sim. a gente vai escutar Não coisas que a gente não concorda, quer, que a gente mas- não concorda, mas a gente vai ter que respeitar. E é isso, E né? hoje tem muito desses É uma- meninos novinhos E isso tem querendo muito, muito, atravessar, né, muito o mesmo. Então, treinador. eu acho que das principais, isso que você falou é muito importante, mas uma das principais coisas que eu diria hoje é isso, não perder a humildade, entender que você tá no início, que você tem que respeitar Sim. o processo também. Nossa, realmente, sabe? acabei de lembrar, assim, ver E você é técnico também, né? de atletas que a gente convive bastante, que, tipo assim, nunca ganharam nada no estado. Nenhuma medalha de jets e já estão, assim, No se ego lá em achando, com o ego lá em aqui. cima, se achando. Isso é ruim porque se forma uma pessoa com pouca humildade, uma pessoa que vai ter essa mesma atitude fora do vôlei também, que é horrível, E sabe? querendo ou não, o atleta não é isso, né? Tipo, E o freia atleta o não é esse tipo de desenvolvimento. pessoa. Enfim, eu diria isso. É Então, das agora, eu vou coisas. fazer uma pergunta e eu queria começar com o André. Se você fosse montar a seleção tocantinense, quem que estaria no seu time? Meu Deus. Vamos montar a sua seleção, tipo assim, Eita. só do Tocantins. Só do Tocantins, ó, eu tô há pouco tempo aqui, eu acho que eu não falei até agora, né? Eu falei que eu tô há 2 anos aqui no Tocantins, mas eu sou do Mato Grosso, então tem pouco tempo aqui, eu conheço poucas pessoas. Mas Mas as eu que você conheço os melhores. conhece. Vai, 7. Ah, eu colocaria nós três aqui com certeza. Então né? vamos Dá lá, muito certo. os dois ponteiros seria Jaque e Paulo. Duda. Tá. Jaque, composição Caralho. Duda de. Jaque, Duda. Duda de. Já foi. Vai, oposto. Oposto, daqui do Tocantins. Não, deixa eu começar por outras que o oposto eu acho que é a que eu menos vou Os dois centrais. lembrar. Os dois centrais. Yuri, central, que é do Santa Rita, tá, gente? É os outros clubes aí que entenda já, né? Que é do Santa Rita. Yuri e acho que o Emanuel e o Murilo. Pode ser 3? Aí você vai queimar um livro. Ah, o livro só vai ter um mesmo. Faz tipo a seleção olímpica, ela escolheu os 12. Calma, Consegue escolher os 12? levantador. É. Levantador, Rafinha e E o o Alberto. Sim. O oposto Alberto. aberto? Não, Não, Alberto, o levantador. levantador. Os 7, os titulares. O Ah. Alberto. Quem seria o oposto? Você não falou o oposto. Oposto, gente, oposto. Tem o Juan, tem. Ah, é verdade. Assim, só do estado, né? que Só tá do falando. estado, né? Eu É tô porque falando, tipo, eu tem conheço uns pouca agregados, gente. o Henry, por exemplo, que joga com a gente. Ele É, tá sempre Tem que ter o estado. Do Tocantins, Aham. pra mim, uai, o menino que mora lá em Araguaína, ele tá morando no Jairo. Tocantins. Tomorrow. O Tomorrow. Ele Ah, tá morando no Tomorrow. Tocantins. Eu posso escolher ele ou... É, pode. Então, seleção. Tomorrow. Tomorrow. Gostei muito de jogar com ele. É, nós três. Eu ia botar nós três. Ponteiros, livre. Ah. Ponteiros livres. Aí o oposto, o Juan, né? Porque é daqui. Aí incluiria de levantar. Olha, eu vou fazer como se fosse uma seleção, os 12. Os 4, ó, os ponteiros. Eu, a Jaque, Jean e Bruno Nunes. Moram aqui. Ah, não, mas eu não. Enfim.
É, se Centrais, fosse colocar também a Yuri. seleção, o Jean não ia faltar não na seleção. Jean, sim. Yuri, Jairo. Centrais, né? Yuri, Jairo. Ai, meu Deus. O Emanuel. Madeira também, central muito bom. Saúl. Saul. E o Saul. Saul, Pode lembrando ser de o Saul. você. É, pode ser Saul. Hum. E aí, de levantadores, a Roberta e o Roberto. E o Rafinha. E Libra, né? já Ótimo, eu falou. não sou levantador da seleção do Eduardo. Ah, ponteiro. e- Nem porque ponteiro. Da base você é. Tá bom. É, Tá da de base. base, Tá bom, da obrigado. Ou são do Obrigado. adulto. Esse aí da Obrigado. base. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ai, Para a Paulo. gravação. Para a gravação. Então, eu colocaria com certeza o Golden Trio, né? Não pode faltar. Como o Eduardo falou, eu incluiria também o Bruno Nunes e o Jean. Eu acho que são ponteiros muito diferenciados, né? Não podem faltar. Opostos eu colocaria o Juan e colocaria o Caio, tá? O Caio, que Caio. recentemente teve uma lesão. Gente, o Caio, um beijo, verdade. um abraço, boa recuperação. Frango. Torcendo por você, nosso frango. Centrais eu colocaria o Yuri, o Emanuel e É, Manuel, verdade. Murilo É, também, eu acho que eu Murilo acho que o Murilo, Jogando né, bem. da nova geração, tá chegando aí muito bem também. muito alto. E Os levantadores e. Levantadores. aí os levantadores, a Rafinha. E eu fiquei muito em dúvida, assim, porque meu coração é do Reitzel. Mas Esqueci do eu Reis, é também- verdade. eu também esqueci do Apaga. Reitzel, né, todo mundo. para a gravação. Eu não Verdade, vou tem o esquecer do Reitzel. Reitzel, porque é quem tá Meu jogando com a Deus. gente, tá convivendo com a gente, então, né? E o Alberto também, que eu gosto Nossa, demais. difícil meu escolher, né? amigo. Porque levantador Eduardo. É muito difícil. Mas- Quem é o técnico da sua seleção? Gilberto. É, Gilberto. Sem dúvidas, é, Gilberto. O da minha é o Paulo Vitor. Não. É, ele vai ser futuramente. Ó, eu montaria chegar. eu montaria assim. Os ponteiros: Jean, Eduardo, Paulo e o. Como é que é o nome do Xuxa? Gleison. E o Gleidson. Aí, líberos, eu levaria o André e o Rogerinho. Sim, ele O menininho. Muito potencial, ele é bom, muito ele é muito potencial. bom, muito bom. Muito potencial. Os centrais, chamaria o Yuri. O outro branquinho que jogou com a gente. O Gustavo, do IF, que estuda no IFTO. Lucas? O Lucas. Lucas. Acho que é Lucas, acho que é Lucão. Lucas. Isso, Também o muito Lucas. potencial. É. Sim. Os levantadores, o Roberto e o Rafael. Roberto. É Alberto, Alberto. É Roberto. Os, Roberta. tá. Os opostos seriam o Tomoron e aquele oposto de Paraíso. Juan. Juan. É Juan o nome É dele? verdade. Ele é de grupo. E joga muito, ele joga muito. bastante. E o Diogo. Quem jogou? Diogo. Não, é uma seleção adulta. Ah, tá. Adulto. Não, de base. Ah, mas você citou o Rogerinho não é adulto. Mas eu joguei com ele no Ah. adulto. Ele é do meu time de Ele Santa subiu, Rita. né? Ele é do Ele meu subiu time. de base. Ele subiu. Olha, aproveitando que a gente tá falando dele, eu acho que ele é uma pessoa que tem chance de virar profissional ainda, pela idade que ele tem. Sim, com Tem cara que certeza. tá todo Vocês conhecem um pouco da base daqui? A gente treina conhece. com ele. Boa, É. polêmico. Qual é a sua seleção de base daqui do Tocantins? Agora não sei, agora Não, não sei, porque eu fala. conheço poucos. Tá, ponteiros. É sobre o quê? Sub-18. Tu tá nesse? É, tu sub-18. Ah, tu tem 16, né? Tá. Mas tu jogaria de levantador ou de ponteiro? Ponteiro, tá. Você... Meu Deus, O eu não Joãozinho, lembro eu acho. dos meninos. O Joãozinho da Mel. Joãozinho... Da Mel. Brincando, gente. Joãozinho... Igualzinho. Sei lá, não sei. Os centrais. Não tô esquecendo. Centrais Ah, nem o tem muito. Lucão. Lucão. E o outro, é Luiz, o nome dele? Gustavo, não sei. Luiz Fernando. Luiz Luiz Fernando. Não sei. Líberos. Escolheria o time da Itoque. E o teu? O Paulo tá. Vitor Ah, conhece. tá. O Paulo Vitor vai dar, Dele. vai dar pancada aí. Vai escolher os Tem alunos dele. alguns que eu escolheria. Ah, tem o livro dele A gente também. quer saber. Escolheria o meu líbero, com certeza. Escolheria... Renato, né? Aham, escolheria o Renatinho. Levantadores, eu escolheria o levantador de Araguatins, do IFTO de Araguatins, tá muito bem. Não conheço. E o Gugu É um Júlio, loirinho? que é o levantador lá de Gurupi. Opostos, eu escolheria Júlio. Quem que é o Júlio. Que é um É um de altão. Grupi. É. Eu escolheria o E o Júlio. canhotinho daqui Cariri. também escolheria ele. Cariri. E eu acho que no momento é o Júlio e o Diogo. Não tá tendo um outro. Que Júlio é é o Diogo? canhotinho, Não, né? na verdade, eu Ele joga escolheria o super bem. Júlio e o Gustavo do IFTO. O Gustavo, inclusive. Ah, o Gustavo joga super Ah, o bem Gustavo, também. mas o Inclusive, Gustavo ele já é tá- mais. Ele tá Não, mais, né? essa é é o último ano Ele é dele. sub-18? Ah, o Gustavo, verdade. O Os Gustavo. ponteiros. O Gustavo seria titular no meu time. Os ponteiros. Os ponteiros eu escolheria o Guto, com toda certeza. Beijo, Gutinho. Ah, tá jogando bem mesmo? Ele Meu é. Gutinho.
16, O 17. Guto de Gurupi? Não, aqui de Palmas mesmo. Ah, o daqui, o Nossa, ele daqui. ainda é sub-18, O Guto, verdade. de verdade. Verdade. O Guto, escolheria o Guto, escolheria o Nicolas, meu ponteiro, escolheria o Joãozinho E o Jones? como quarto ponteiro e O entrevistador. o Jones. Não, eu acho que, não, mas eu acho que É porque na eu minha tenho pra cabeça mim você- que eu sou levantador no time dele. Acho que ele me coloca como levantador. E Não, mas no eu meu- vou- mas, no meu cara, time eu também colocaria você como Mas eu vou jogador. sofrer o seguinte no Jets aqui, vai ser o seguinte. Ele falou assim, ó, você vai ficar no banco só pra me ver o que eu vou precisar. Tipo, se ele precisar de central, eu vou entrar de central. Se ele precisar de levantador, de ponteiro, eu vou fazer... Se você entrar de central e aí começar a precisar de um ponteiro. Tem que comer- Aí ele vai fazer igual ele fez amistoso. O João do nada deu sua passagem e eu tá aqui na ponta. E foi. Mas no Ele mesmo falou set você não pode. No mesmo Não, a set. gente Não, não mas queimou a não, rotação. mas A gente não não, queimou a tá, rotação. Tipo, sabe a rotação que o ponteiro da rede 3, ele não fica na... Ele, na Se verdade, não... você estiver na rede e precisar de um passe, como é que você vai passar? Ele também falou que se eu tiver de central, eu posso passar no lugar do líbero, se precisar. Mano, eu vou fazer tudo. Sim, isso aí. Tudo. Eu vou fazer tudo, mano. Já se prepara. né? Coringa. Mas eu fazia isso também lá em Brasília. Você é o kit meio de Brasília. Lá em você tem que Brasília também eu segurar. sofria isso, Você é cara. contratação. Você é a contratação, tem que segurar. Então, o que vocês querem que o Santa Rita represente no vôlei do Tocantins? Ah, isso que a gente já falou mesmo, assim, de Legado, né? jogar em vários outros estados. Porque, querendo ou não, os estados vizinhos, Pará, Maranhão, Goiás, ali, o pessoal conhece o Santa Rita, sabe da reputação, porque quando eles vêm jogar aqui contra a gente ganha normalmente, né? Foi Se, mal, gente. digamos que a gente falasse assim agora, ó, amanhã vai ser o último campeonato de vocês. Tipo assim, vocês não vão jogar mais juntos. O André vai, enfim. O que vocês diriam um pro outro? Para, vou nossa, Nossa, que triste. não sei. Ai, Fala aí vocês. eu vou falar, né, porque eu tô de fora, então talvez é mais fácil isso acontecer comigo. Não, ele vai fazer ele chorar, então vai chorando. Não, mas eu diria que eu tive várias experiências muito boas no time, sabe? Principalmente porque eu criei muitas amizades muito boas, né? Vocês dois são exemplos e eu gosto muito de jogar no time e eu diria que eu ia levar esse time aí pro resto da vida, né? Essas lembranças que eu tive no Santa Rita pro resto da vida. Quando eu cheguei, o Santa Rita, eu acho que até por ser um time que é muito campeão, que ganha, e de certa forma também causa muita raiva e talvez inveja, não sei, e muitas pessoas, não era muito bem visto, assim. E, Não é, na verdade, né? sabe, a fama e não sei o que, não sei o que, não sei o que, as pessoas, o técnico, não sei o que, não era muito bem falado. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei com um certo receio de talvez não dar certo, por ser um time que realmente já ganha muito, ser muito novo, vocês jogam há muito mais tempo juntos, né? Mas deu muito certo. E, cara, Deu muito certo. Que bom. E eu, Deu por mais mim, certo Santa que- Rita já. Ai, daqui não é Santa Rita, mas. Santa Rita, eu bater aqui e falar Santa Rita no coração. Mas por mim, Santa Rita é meu time. Minha Qual casa foi aqui o agora. maior perrengue que vocês já passaram juntos? O maior, assim, foi o seu, meu Deus. Ai, deixa eu Vamos dar contar, no uniforme. Nossa, Meu Deus. verdade. Gente, pra quem acompanhou essa saga, quando a gente foi pra Brasília ano passado, eu fiquei responsável, né, como sempre, pelos uniformes. Eu que cuido dessa parte de burocracias e tudo mais. E aí, o Henning, né, ele, na hora de escolher o número, ele falou assim, Paulo, escolhe pra mim o 9 ou a 7. Ele falou outro número lá, não vou lembrar agora. E aí, eu falei, tá bom. Aí, na minha cabeça, eu escolhi o 9. Só que o 9 era o número do Reidson. Já E tinha o Reidson outro já era número, desde o não. ano passado. Ou seja, ano teve dois retrasado. noves. Desde 2023 que o Reidson usava a 9. Então, tipo assim, mandei fazer 2 camisetas 9, sem... uniforme contado. Aí, beleza. No outro dia, descendo pro jogo, os meninos dentro do elevador, passou, desceu o andar, chegou no andar do Henning, ele entrou, aí eles se olharam, uai. Aí ficou... Caraca. Indo pro Aí, jogo. Indo pro jogo. Aí do nada Brasileiro. me ligam. Jaque, você fez 2 uniformes com o mesmo número. Eu falei, como assim? Não tem como. Aí Caraca. eu e o cliente estamos com o número 9. Eu falei, mentira. Aí minha pressão baixou, eu não consegui tomar café da manhã. Os meninos tomando café da manhã lá tranquilo e eu lá morrendo, doidando. Aí fui atrás dos meninos do handebol, que eles sempre levam sacolas, né? De uniformes, graças a Deus. Ainda bem salvar a gente. E aí a né? gente conseguiu pegar os uniformes deles. E aí os Libras Vocês jogaram com o uniforme do de handball? Os Libras. Eu e a Juliana, nós jogamos com... Com outros uniformes Juliana. emprestados deles. Aí eles os Aí meninos o que era do estavam livro errado, entregou usou pra com os usar. livros. Isso. Improvisado. E Aí aí depois- salvou a gente no primeiro jogo. Aí o que a gente pensou? A gente vai procurar uma gráfica pra Colocar consertar um. esse erro, pra consertar esse uniforme. Vamos colocar um 1 pra virar um 19. Ah, então ainda deu certo de usar o uniforme. Calma, É o calma. perrengue, é o perrengue. É o perrengue. Esse ainda não é o Não, perrengue? ainda não é o perrengue ainda. Se eu não me engano, no outro dia era a nossa folga.
Porque lá sempre é assim. Porque nós então, ganhamos, né? E o outro, quem É, ganhava é, no outro é, Lá é dia. sempre assim. No primeiro, Nossa, é igual seleção, se né? ganhar o É. primeiro jogo, se ganhar o primeiro Olimpíadas. jogo, no segundo dia você tá de Olimpíadas. folga. Isso. E aí foi isso, eu falei, amanhã a gente tá de folga, eu vou passar o dia inteiro cuidando disso. Você não tá entendendo. A gente andou todas as galerias de Brasília, naquele setor hoteleiro, todas as lojas possíveis. Vocês foram na gráfica. líder. A líder. Meu Não, filho, a gente não é conhece de nada. Ó, lá. Brasília. mano, se fosse na líder, era Todo capaz... mundo que a gente perguntava falava a mesma coisa. Ó, esse material de Ah. você, a gente mandou fazer em dry new, que é o uniforme que é É perfuradinho esse aí, ó. pra suar. Não. Não é desse, Ah, era sim. outro. E ele é perfuradinho, então assim, era um material totalmente diferente. Se Caramba. colocasse a prancha pra colocar o número, ia derreter o uniforme, Nossa. não ia dar certo. Então todo lugar que a gente foi, falaram a mesma coisa, não tem como. Aí a gente pensou, e se a gente costurar o número? Aí a mulher falou, não, a costura não funciona por causa do material. Aí eu falei, então a gente vai ter que mandar silcar o número, que vai dar certo. Aí vão lá na Centauro, na escolinha na lojinha do Flamengo, que eles fazem. Chegamos lá, o número é todo personalizado, com símbolo do Flamengo, com troféuzinho, com data Não tinha como. não tinha como, não tinha o que fazer. Aí eu falei, gente, quer saber? Vamos comprar tinta, tecido e a gente vai pintar esse uniforme. negócio. A gente tem foto, a gente tem tudo, a gente fazendo isso. Aí a gente foi pro quarto do André. Por que mandar essas fotos, velho? Eu vou pegar. A gente fez os Foi mal. números com os paradrapos. Colocava, com papelão, a né? gente tinha uns papelzinhos do quarto, o hotel disponibiliza pra quem vai pros hotéis, a gente sempre tem um panfletozinho dos restaurantes, das coisas, e a gente usava como Base, régua, como uma régua. Caraca, Foi um- velho. foi um A gente fez perrengue. os números, o 9 virou 19, a gente Sim. pintou, comprou a tinta branca e a tinta preta. Porque tem as duas camisetas. As duas camisetas. Vocês tiraram viraram- foto com o uniforme, né? Dá pra ver que o 19 tá bem. Pela Dá. foto não Pela dá. foto não dá pra Não perceber, dá, tá só que muito lá bom. no jogo deu pra perceber porque suou, e É. aí eu começou a desbotar um pouco assim nos cantos. E não Mas tem uma nada- foto depois do jogo que dê pra ver Nada. alguma coisa que a gente botava aqui. Pior que tu tem? Acho que eu... Vai Nossa, procurar aí, André. eu tô procurando É aqui. porque, Caraca, tipo, foto, véi. vocês olhando pelos vídeos não dá pra perceber Ó, aqui, ó, nada. do Henning aqui, ó. Pra Achou? você ver como ficou muito bom. Eu vou achar aqui a gente. Mano, está muito bom. Deixa eu ver. Ninguém nem imagina que A gente que fez. Deixa eu ver se dá pra mostrar. esse dá pra mostrar. É só se Ixi, não dá. Não sei se vai dar Calma. certo. chegar mais perto lá da Ixi, câmera. chegar mais. Ixi, deixa eu ver. Não vai dar certo. Vai. Depois eu Depois coloco na tu edição. mostra. Mas caramba, cara, que Pois é, esse daqui perrigão, foi- mano. E, ó, e tinha no short, tinha na camiseta. E É, na tem aqui um é short. short. tinha ainda Branco a e branca preto. ainda. A gente fez isso no branco Mano. e Nós preto. tínhamos a branca ainda. Qual foi o momento de vocês em que todos vocês choraram? Teve algum momento? Eu acho que todos os jogos, né? É, lá em a Brasília. partir, eu acho que da semi, os dois. Ao Esse final. que a gente tava produzindo o número 1 ainda, não tinha os detalhes brancos. Mano, e ficou do mesmo Meu Deus, tamanho. aí foi do mesmo tamanho, fez tudo. Eu Foi sou um- muito detalhista, os meninos ficavam com raiva, porque eu ficava assim, ó, detalhe por detalhe. Eu falei, É não, verdade, gente, mas ficou precisa muito passar. parecido. Até a linha que Tudo. tinha. E, Caraca. essa e eu linha. queria fazer com a linha, com a régua, pra ficar certinho. Os meninos brigavam, não precisa, ninguém vai perceber. Eu falei, não, Vai perceber. a gente vai perceber assim. E aí eu ficava. Pois É. é. Mano, Então, isso vamos- foi um perrengue, não, isso Sobre foi. essa pergunta aí foi um perrengue enorme. Foi. Mas assim, sobre essa pergunta do Chorar que no fez jogo. a gente chorar, eu acho que positivamente foi o Jubes, né? Porque teve algumas derrotas de IF que a gente jogava que era muito dolorosa pra gente, sempre perder pra Rondônia, que era o nosso calo no sapato, então eram derrotas dolorosas. Mas essas vitórias, no caso, né, lá em Brasília, foram muito emocionantes pra gente, porque, tipo assim, o nível lá é tão alto que todos os jogos, tipo assim, que a gente ganhou foi no sufoco, foi no 3 a 2, tie break, né? o time abria 3 sempre de pontos virada. no tie break, a gente ia pro saque, quando pensava que não empatava 13-A, do nada fazia 2 pontos seguidos ali e fechava o jogo. Então, assim, foi muito emocionante. Quem assistiu as lives, eu tava lá o tempo inteiro rezando, ficava Meu Deus, pedindo a Deus jogos pra muito abençoar o tensos. time, que era um jogo muito tenso. Tinha hora que eu falava assim, acabou o sonho, a gente perdeu, porque tava assim num momento tão difícil, mas em nenhum momento a Do gente nada a deixava de gente virava. acreditar. Principalmente Nenhum a momento eu semi. deixava de Sim. acreditar. E depois que a gente passou pela semi, eu falei, pronto, a gente vai ganhar a Depois final que a de gente ganhou a 3 a 0. Semi, a gente sabia que a gente ia É. Então, querendo, eu acho que o Santa Rita passa muita coisa, mas mesmo assim vocês nunca deixaram abalar. Isso é muito, muito bom, né? Não, eu acho que a gente é muito resiliente, né? Sim. Tudo que a gente Então, joga é ó, pra muito gente no encerrar um sufoco. pouco, a gente vai fazer agora uma brincadeira e depois vai responder as perguntas do Instagram, Que? tá? É o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, pode A mostrar? gente vai fazer tipo um quem é mais provável, tá? Ah, tá. E também sobre personalidade. Aí vocês vão levantar Aí, pra como que quem. é? Mostra assim. Aí é o né? seguinte, ó, Eu mostro esconde, onde? tipo assim, Pra ó, câmera? calma, primeiro assim, ó.
O outro do lado não pode ver qual vai ser sua resposta, entendeu? Ah, Tá, entendi. Vamos lá. Quem é mais provável de vocês de no meio de uma partida o técnico falar alguma coisa assim que a pessoa não gostou e ele debater com o técnico na hora do jogo? Na hora do jogo? É. já sei. Não pode deixar eu ver. Ó, aí vocês vão mostrar juntos, tá? Tem que mostrar junto? 1, 2, 3, vai. Meu Deus. Eu acho que é você. Então Eu é o não. Paulo, né? Eu acho que Por que, Paulo? Porque eu acho que como eu já trabalho com o Gilberto, eu acho que eu já tenho mais uma intimidade, eu já não Aham. tenho muito papas na língua pra É. falar. Então, Então- eu acho que se eu tiver certo, eu vou rebater. Tá, vamos lá. Quem Quero é mais saber agora. provável de vocês? Não, eu quero saber a resposta do Eduardo. Por quê? Porque você é mais boca aberta. Você é Não, mais mas- bocudo. Não, Não, eu mas sou assim, pra a questão técnico. de técnico, não sei. Não, eu não sou pra Jamais técnico. responderia. Pra técnico eu não sou, É não. verdade, verdade. Quem que é o mais zoeiro do time? Mais zoeiro? Mais zoeiro? mais Ah, eu já zoeiro. sei quem. 1, 2, 3, vai. Do Eduardo. Tem dúvida. Você é muito brincalhão, né? Piadinhas Não, não, tão não dá pra boas, levar nada a kkk. sério que ele fala. Não dá pra levar nada a sério que eu falo. Ela é muito caricata. Quem de vocês é mais provável de ter uma treta assim com o outro e acabar que vai separar o Golden Trio e vai virar a Golden Duo? Ixi. Acho que. 1, 2, 3, Ai, meu Deus. vai. Eu não sei. Paulo, Paulo. Eu ia falar pelo histórico. Paulo. só. A Jaqueline leva mais pro coração, assim. Meu Deus. Não, é porque... Uai, Paulo. mais Não, não, provável não. que eu Pera, faça- pera, Mas pera. é Paulo, fácil, Paulo. isso Se é defenda, se fácil. Vai, defenda. defenda, por Se favor. defenda. Não, é porque, assim, eu sou uma pessoa que se posiciona muito na minha vida, então eu tenho uma personalidade forte, eu não. Né? Então eu acho que pelo histórico eles querem dizer também, né, que eu já tive alguns É isso desavenças que eu com queria dizer. alguns amigos, mas assim, nada Nada assim. que não foi revertido, né? O último caso foi o único também que eu quis. Quando eu quero, que eu sei que pode ter uma reconciliação, né? Isso acontece sempre. Então eu acho que é isso. Nossa, mas que pergunta pesada. Quem é mais provável de vocês de dormir no meio da competição? Tipo assim, o jogo é 8 horas, aí a pessoa tipo, tá dormindo, vocês vão ter que ir lá acordar ela. Sem dúvidas, né? 1, 2, 3, vai. Sem dúvidas. Nossa, gente. Já aconteceu? Não. Já aconteceu? Não, Não, não é fácil de acontecer, mas dos três eu acho que eu Amigo. sou mais fácil. Você sujou o nariz Tá do jogado. microfone. Não sair. Oi? Não vai sair, vai passar de jeito no corte. O que aconteceu? Tem a mão de Nada. Deus. O microfone tá. Sério? Aham. Meu Deus, tá preto. Olha lá na câmera, olha lá. Vamos lá. Quem é Mostra mais pra câmera provável o de papel. cair em público? Ah, 1, Isso daí, sem 2, dúvida. sem dúvida. Muito fácil três, essa pergunta. vai. Eu. Por que, velho? Tá desastrado. Desastrado, no meu jeitinho. Vamos lá. Quem é mais provável de errar o saque decisivo? Meu Deus. Ah, 1, 2, 3. Eu também. Gente, mas eu não erro o saque, porque o saque é tão ruim. Eu só passo. Então eu quase não erro o saque. Ainda mais no momento decisivo, eu só vou passar. Mas, tipo assim... Acontece. a Jaque é quem momento saca decisivo- pra gente no Ah, momento tá. decisivo, né? É ele que saca no momento decisivo, ele é livre, eu não saca, né? Quem é mais provável de fingir lesão pra descansar? Ixi, Hum, acho que Acho que não essa quer faria dizer isso, nenhuma. mas- É. mas vamos ter Eu que acho que chutar, não. né? Vixe, Maria. Então vai, ó. Quem é mais provável de perder o uniforme antes do jogo? 1, Eu- 2, Ah, eu 3, não sei. vai. Eu vou falar eu porque eu sou. Ô, André! Mas não porque. Não sei, eu vou falar eu porque acho que dos dois vai ser eu, mas eu também não tenho muita facilidade de fazer acho isso, que não. o Adonde a gente já tá uniformizado. É porque eu e a casa. Jaque, a gente é muito de capitão, né? A gente tem essa coisa assim de dar responsabilidade. Chegar É uma assim, coisa que a gente estressa muito Boa. no nosso time. Em todos os times que a gente joga é isso. Quem é mais provável de fazer barraco por situação de um jogo anterior? 1, 2, 3, vai. Ah, não sei. André, Paulo. Quem? É, Paulo? tá no histórico, né? Tá no histórico da lenda. Por que É, não colocou o André? Não, mas eu vou responder aqui agora. Eu faço barraco pra defender meu É, time. é. Eu faço Ele mesmo. não faz pra isso por defender. nada, ele faz. É. Porque Não gosta é à de toa. ter Mas aí eu faria mesmo. Não é à toa, não. Nem pra. Faz barraco certo. Sim. Vamos lá, agora a gente vai sair um pouco das perguntas de vôlei. Sim. E aí vai fazer pergunta normal sobre a personalidade de cada um do jeito que vocês se conhecem. Certo. Tá? Quem é mais provável de sumir do nada e depois aparecer como se nada tivesse acontecido? Choque. 1, 2, 3, vai. Por quê?
Porque ele Eu dorme. sei, ele eu coloquei dorme você. 3 Ah, dias. tá, verdade, Ele dorme verdade. 3 dias. Pode antes da mudar, maré, mudar meu voto. Pode mudar. Só das férias. Não, eu juntei, tipo, aleatório. Você não sabe. Quem é mais falei- provável de entrar no reality show? Ah, Não, aí eu. Um, Com certeza. dois, aumenta. 3. Eu, Eduardo. eu coloquei por causa que eu queria, né? Mas eu acho que quem daria mais certo Bial, se seria a você estiver Duda. assistindo. gente, ó, vocês podem me convocar aí pro BBB, Ela é pra a cara do Big Fazenda. Brother, gente. Eu quero... Minha vida é ser famoso, eu quero ser muito Gil do famoso. Vigor, eu não cheguei nem perto dela. Quem é mais provável de fazer alguém se apaixonar em 24 horas? Vixe, Ah, mano. fácil também. Gente. 2, 3. Vai! Tem histórico? Tem. Eu chutei. Tem certeza. Eita, eu tô. É sério isso? Muito histórico. Essa daí eu já não sabia, já é mais antigo. Quem é mais provável de mandar mensagem bêbado? Ah! Quem Um, bebe, né? 2, 3, vai! Eduardo? Que Ele, ódio! ele manda mensagem, ele grava store. Ele É, trabalha. E ele posta ele ainda. trabalha. Aí no outro dia, quando eu acordo meio-dia arrependido, eu vejo aqueles stories, eu, meu Deus do céu, lá Quem é apagar mais tudo. provável de stalkear o ex nas redes sociais? Eu nunca namorei, então. não Ninguém- tenho é. essa. Tenho dúvida. Ai, seria que botar. E o André também não. Mas eu gosto de stalkear, então vou botar. Então eu. Eu, Duda. vou botar eu. Nunca namorou, mas tem cara, eu vou colocar isso aqui. É, eu também coloco Vai lá. lá. Quem é mais provável de esconder o que sente? Esconder o que sente? É. Nossa, mas essas perguntas aí agora já ficou meio. É, tem que é, sobando. Esconder o que sente. 1, 2, 3, Vou colocar vai. a Duda, por causa que a Duda, ela fala Você é que ela- fechado, que ela não Eduardo? quer namorar, mas. Esconde meu sentimento. Ela esconde, dá pra Esse gente sorrisão não aqui, julgar às ela. vezes não é. Quem é mais rancoroso? Tipo assim, guarda mágoa por anos, anos e anos a pessoa. Eu acho que. 2, 3, vai. Eu falo o que eu acho, Vou também chutar, não tenho cara. certeza. mas Paulo, eu falo isso. Paulo. Paulo, todo vou mundo? dizer. Tá mostrando que tá no microfone. Ah, ele é ariano, né, gente? Não precisa Agora que eu nem. Eu vou me defender. Aqui tem dois, Ah, vai ó, ter- aqui vai tem ter dois beber água. Tem taurinos. justificativa, não. É, tem dois taurinos e um ariano. Então, É. né? É porque assim, se eu não gosto de uma pessoa, se eu não quero a pessoa na minha vida, é pra sempre, acabou. Tanto que as únicas pessoas que eu não falo aqui do estado, que são do vôlei, que são do meio, são pessoas que eu não tenho na minha vida mais e que não tenho, sabe? Vontade nenhuma de ter. Então eu acho que é isso, não é questão de guardar rancor, é porque quando eu desaparto da pessoa, meu filho, é pra sempre. Acho que é isso. Isso aí, Eu gostei da defesa dele. isso aí. Mas tá certo, né? Vamos lá. Isso eu defendo. Quem é mais provável de esquecer onde esqueceu o celular? Acho que é uma Já pessoa que aconteceu. Um, dois, dia tá três. perdendo o celular. André. Claro que não, você. Eu Eu tô- perdeu seu celular várias vezes essa semana. Ó, Nas Só últimas daqui a- semanas. dá- Que a Várias Juliana vezes, pegou. A mesma pessoa roubou ele várias vezes. Exatamente, pegaram, não foi que eu perdi. E foi só A uma Duda vez. perdeu o celular dele duas vezes. Bora, em uma semana, pode guardar e a esse outra. paquinho. E foi a mesma pessoa que pegou. Ó, agora a gente vai encerrar com uma brincadeira aqui. Vocês vão Vixe, escolher um número. E aí. É uma pergunta e aí vocês vão ter que responder. Aí vocês vão acumulando pontos. E aí é o seguinte: quem conseguir acertar mais perguntas, no caso, né? Vai ganhar um desconto na loja que patrocina a gente. Tá aqui Conta jogada. onde? Na lógica patrocina eles. Desconto de 100%? Gostei. 10% de desconto, tá? Ah, Tem- Só vai saber. Beleza, vamos lá. Eduardo, número de 1 a 13. 10. Todo mundo já sabe qual o número a pessoa vai escolher. Por que a Thaísa usa uma Ah. proteção na perna e joelho? Ah, porque uma vez não que ela teve na Turquia. Um pra você. 8. É óbvio esses números. Qual atleta brasileiro é o maior pontuador da história da Superliga? Fabiana. Não, Masculino? maior pontuador. Lorena. Não. Pontuador. Pontuador, Lorena. Homem. Lorena é o nome de um homem. Tinha um das O Lorena. Era um oposto. É o Lorena. Então você, Não é ele. então você errou. Ih, Você já errou. errou. Não, você errou. Quem É, é? agora escolhe o número, Não tem Eduardo. É o resposta? Darlan? É o Darlan? Tem, ué. É porque é de Hã? todos os É o tempos, Darlan? né? Leandro Vissoto. Quando que Ah, tem a pontuação? pior que é mesmo, acho que Não, é eu até antigo, não é? confundi. É É antigo. antigo. É porque é de Dois. todos os tempos, né? Hã? Todos os da história da Se fosse uma Superliga. edição era o Lorena. Segundo as regras da FIVB, Meu Deus. qual é o limite de substituições Ah. por set por equipe? Nossa, pergunta difícil. Por Ele que- vai errar. Nossa, Não, eu não é acho que possível vai que vai errar. errar. Tô fudido. É 6? É não? É 6, não é? É Ah, é, 6. Adri não conta. Verdade. É 6, 0. Ah, lixo. Escolhe o número, Eduardo.
7. Cite o nome de 3 casais do voleibol. Ah, Muito fácil. Nossa, tá muito fácil pra ele. Jaque Murilo, Danilins e Sidão. Tem que ter... O quê? Ah, não vou... Ah, eu falo. Tem que ter representatividade. É. 15. 15 15 em plaque. Vai, falta um. Uai, 15 em plaque, Ele falou os falaram pra 3. mim. Ele falou os 3. Eles são casal? Mas ela namora a Carol do Não, então Pinheiro? não, Carolana e Anibujas. Boa. Achei que você ia falar Ana Cristina e o menino. Ai, o Mike. 2. Número 12. Quantas vezes o Brasil já ganhou o Mundial de Vôlei Feminino? Nenhuma. Oh! Ah, não, mas... é muito fácil. É muito Tá com fácil. 2, tá com 1, tá com 1, Vai né? ter... Esse ano vai ser o primeiro. Graças Vai, a Deus, escolhe tomara. Cara, 6. Qual é o primeiro time de Gabi Guimarães? Mackenzie. Esse cara é- Acertei. Eu também achei que ele ia errar. Eduardo. 8. Não, 8 já foi, Já desculpa. 11. Quantas vezes o Brasil já ganhou Olimpíadas de vôlei feminino? Ah, 2. Mas, não, Brasil, não o feminino. Feminino. Ah, verdade. Ó, Vai, Paulo. O Paulo já não ganha, né? Você vai ficar entre vocês dois. Vai. Qual falta? 13? 1, 2, 1, 2, três, 3. 2 já foi. 1, 3, 4, 4. 5 5, e 7, 13. 7 e Sete. Não, 13. 7 já foi que eu perguntei. A gente Pediu vê lá. 11, não foi? 7 você pediu? 13. Mas o 7 também. 13. Em qual time atua o Bruninho? Campinas. Ó, 3, Eu 2, ia errar? 3. Eu vou errar essa, quer ver? Tomara. No saque flutuante, qual é a principal causa do movimento imprevisível da bola? A principal causa? É. Fácil. Qual a principal causa do movimento imprevisível da bola? Ele sendo que não saca sabendo, né? No saque flutuante. Meu qual é Deus, a eu tenho principal ataque causa? disso aí. Principal causa? Eu tenho a teoria. Não sabe. Uai, mano. Não, deixa, eu ia falar. 5, No saque flutuante. 4, 3, 2, Eu vou 1. interpretar O que que faz o movimento... O que que causa o movimento da bola Chapar fazer? ela. Ah, mas aí já foi o tempo. É, já foi o Ai, tempo. nossa, mas essa pergunta aí. Vai, não ficou o legal, não. Eduardo. 2. Não, 2 já foi, né? 1. O Paulo ele vai vencer aqui já. Qual a penalidade aplicada se o líbero realiza um levantamento de toque dentro da zona de ataque e a bola é atacada acima da rede? Ponto pro adversário. Nossa, Não. mas você só pegou. Não é. É, você errou. É sim. Não, tá perguntando Se qual é a atacar. penalidade. Não, Qual a essa não é a penalidade? penalidade. Não, Já já errou, já errou, errou, já já errou. É, ó. Uai, mas Foi a consequência. Não, é. mas qualquer Não, forma. Não, a penalidade. Se a Esse é o pessoa... ponto do Isso. adversário. Toma. Não, tem que falar isso, Interpretação. gente. Não, tem que ter uma chance de empatar, tá? Qual é 3, a 2... falta? O 7 já Acho foi. que Não, tá 3 2, já foi. 2, tá empatado. 9. Nós e 1. 2, 2, Tô com 1. 3. Eu tô Não, tá dois. com 3. Eu tô com 2. Tá 3, 2. É, eu que Dois. posso empatar Ah, agora. tá. Ainda tô na frente, amores. Vai. A 7? Eu acho que acho que a 9 não foi, a 7 já foi. A Acho que só tem a 9 9 e a três. 4, 9 a 4, 9 a 9 e 4. 4. 9 e 4, né? É, A 6 já foi, gente? já. Já, eu pedi a Então 6. veio a 4. Veio a 9. 4? Não, melhor, deixa eu ver bem aqui no meu, porque vai que não foi e A vocês vão ler, né? 6 já foi, a 6 eu pedi a Uai, 6. mas se não foi, eu já vou responder. A 9, a 9. É a ninguém 9 e a pediu 4. Calma. Primeira, deixa eu ver se tá na mesma ordem aqui. A 9 e a 4, certeza. É 9 a 4. Vai lá, se sair eu, e não tiver saído, eu Beleza. respondo. Aqui. 2. 3 já foi. 4 já foi. A Já? 4 já foi? 5 já foi. 6 já foi. 7 já foi. A 8 não foi. Não, tá errado A então, 8 porque a 8 foi a foi. primeira. A 8 Tá errado foi. em sequência. A 4 e a 9 não foi. A 4 e a 9 não foi. Ninguém pediu a 9 nem a 4. A 9 não foi, não. tenho Abre a certeza. 9 que eu respondo se for. É a 9. Qual técnico tem mais títulos na Superliga Ah, masculina? não vai saber. Masculino. Nossa! Não vai saber. Na masculina. O. Nossa, você vai chutar. Não vou chutar não. Mas. Você não sabe, não. Eu só não vou lembrar o nome. Ninguém vai saber isso. É o. Calma. Meu Deus, como é o nome dele? 2. Eu sei, é o treinador da Argentina, gente. Não. era o treinador não do é ele, Cruzeiro. não é ele, não? Se É o Cruzeiro tem Bernardinho. Eu ia chutar O Bernardinho Bernardinho. não tem mais título masculino. Mas ele tem nem mais. treinador Tem, cara. Superliga masculina. O Bernardinho é o maior campeão da feminina. Você que tá errado.
Eu vou dar um ponto pra ela, porque era pra ter sido feminina. É o Bernardinho. 4. Não, mas tá. Então. Não, tem que tá anular já. o ponto. Vai ter que 3, anular não, ali. 3, 3. Pulou, eu Tu tem quanto? Não, mas Tem a dois? pergunta não é- É. Falta Então vamos 4. botar 3 pra todo mundo e aí tem uma só de desempate. A 4. Mas Não, mas a aqui minha vai vez pra aqui é ser 4. É minha vez é 4. Não, você errou a pergunta, nossa. É. Vocês querem fazer um de bater? Pra responder a Quem ganha 4? no Não, mas. Eu vou ler a 4 aqui, ó, presta atenção. Não, gente, tem 2 perguntas que não foram. Dá pra ir, tem 2 Pronto, que não troca, foram. troca dele então. Responde essa próxima. E aí Não, a ele já 4. foi. Mas ele errou a pergunta. É que ele errou a pergunta, tem que E você anular. errou essa Era pra dar um ponto pra ele, era pra dar um Mas se fosse ponto. feminino, eu tinha É, respondido. Eu acho que feminino era como muito tem fácil. mais uma, dá pra fazer 3, aí você fica com 3 e você tem que acertar pra ganhar. Aí ou vai ficar entre Não, é só, vocês. é só pegar uma dessas perguntas e passar pra ele Tem duas responder agora. perguntas ainda, né? Passa Tem. uma pra mim É, e a passa outra uma. fica E a pro outra Tá, Bruno. escolhe. Qual é? Acho que é a 8. Não, a Não, última a é outra já primeira, foi. já foi. Então acho que... Qual que é as duas que faltavam? Só falta 4, que é a minha, né? 5. A 5, eu acho que o número 5 ninguém escolheu. Clica Pode aí ser nesse- assim? Abre a 5 pra ver. Em qual time atua Jordan Larson? Nossa. Agora, pra falar o nome... Se fudeu. Se é fudeu. o- Vai errar, vai errar. Eu sei. Vou errar. É o... Nossa, eu acho que eu sei. Pior que 5. eu sabia o nome na época que ela tava 4. na pergunta lixo. 2, 0. Mano, ela tem um Posso? campeonato. Mano, chama Eu sei. até Pelada da Larson que estão fazendo, que é a nova Superliga Não, no mas Não, estádio. mas é onde ela porque tá fazendo é o Agora, time, sim. ela Ela tá atua. falando do Ro- time. Ro- É o Roston? Ela nem tá mais nesse A time. quatro. É Houston, não fala, não. 4. É, Então não você sei. errou. Então você tá com 3. 2. Agora é 4. Nossa, que pergunta é essa? Ué, Nossa, Por que a 3 é uma bola pipe no vôlei? O que caracteriza a bola pipe? É. Atacar do fundo da linha dos 3. Ataque do fundo da linha dos 3. Atacar. Errou! O que caracteriza É uma isso. bola pipe? Ó. É isso. Levantador, levantar. Não. Nada a ver. Não é isso não? Que ele falou? Não. É o quê? Não, tá, senão não Ah, foi o que tá, ele tá. falou. Ah, que susto. Então vamos lá, pessoal. Para terminar, a gente vai responder rapidinho aqui as Eu perguntas. fui boicotado. As per... Eu cheguei em primeiro Muito lugar. boicotado. Eu tô 3 também, tá? Ah, mas eu cheguei primeiro. Você é a primeiro. É, ó, você ganhou 10% de desconto em qualquer compra na que jogada, tá? E eu, Ai, que tá empatado. Você também vai ganhar. 5 pra ele, 5 pra mim. Vamos lá. Perguntas aqui do Instagram, tá? Ai, meu Deus. Eita. Paulo, Paulo. como foi pra você ser da comissão técnica da seleção do estado? Foi uma oportunidade muito legal, porque depois de 8 anos eu retornei a Saquarema, que é o centro de treinamento da seleção. Então, assim, eu vivi uma experiência única de estar retornando naquele lugar, de estar, sabe, encontrei com pessoas que eu vi lá quando eu era menino, quando eu fui lá. Então, assim, é uma experiência única, né? É a oportunidade que todo mundo quer, quem tá nessa profissão, de estar lá respirando voleibol com outros estados, conhecendo outras pessoas. Então, é uma experiência, assim, incrível. Beleza. Quantos MVP tem a Duda? Ai, não sei. Mas eu tenho muitos. Eu acho que eu tenho uns 7, 8. Esse último. Time, Olha só. time mais Fora, forte. sem contar com os que elas Quando- que não Time deram. mais forte que já enfrentaram. Eu acho que foi na... Bom, não vai ser o mesmo de vocês. Né? Depende. Se for do universitário, eu acho que o time da Não, da Bahia- história, assim. Da história. Da história. Ah, eu sei o meu. O Eu meu. acho que, assim, que eu tava. Que eu joguei, eu acho que. Acho que as cavalas. O cavalo de aço. Qual é a Ai, relação. quero responder o meu. Cavalo de O aço. meu é o Nord Vôlei da Superliga, que eu joguei na Superliga ano passado. Muito forte. As perguntas. Inclusive também uma surra. Eu acho que vai ser. Roraima? É, acho que- forte. Qual é a relação de vocês com o Chama, técnico? Boa. A relação de vocês com o A gente técnico. tem uma relação de amizade, praticamente. É. A gente já passou essa barreira de técnico, aquela coisa de... Tem um respeito, obviamente, mas Sim. a gente é mais hoje em dia Exato. como... Agora você vai responder aí um elogio. André Luiz é o melhor. Para a gravação. Edu, como Obrigado faz. pra quem falou isso, obrigado. Como faz pra saltar 1 metro igual você? Gente, eu nasci assim. Não, mas é sério. É É genético. na genética, genética. Eu nunca Boa, treinei genética. impulsão, não. O que o vôlei se assemelha com a vida real? Ah, é pra nós As- três. Eu acho que assim como a vida real, As relações, né? as relações, né? Acredito que
os desafios também, né? Muito desafiador, principalmente a gente tá sempre numa batalha com a gente mesmo, né? Acho que na vida pessoal também a gente sabe muito essa questão do nosso mental. Acho que isso. Qual o Sim, segredo por trás da vitória? Relacionamento com as pessoas também, voltando à pergunta. E você, Segredo qual da que é o... vitória. O segredo Segredo por da trás da vitória? vitória. Acho que gostar muito do que faz, né? Colocar, Tem muita fazer garra. Qual a determinação. sensação de serem campeões todo final de semana? Eu amo. Essa é uma pergunta eu mais amo. pra Duda ali, porque Eu né, amo, quando eu porque não jogo meus com ela, eu haters perco estão pra lá ela. falando mal de Não, mim. teve umas perguntas que eu tirei aqui, mas é porque dizem assim, dizem que tem boatos que a Duda, ela tá todo final de semana num estado diferente, é verdade? A Duda, ela é jogadora do virando Mato Papa Pibapá. Títulos. É a turista. Ela tá virando Papa Ela é Títulos. jogadora É, do tem um Mato aqui que vocês já Pibapá. responderam, né? Desde quando vocês são de Santa Rita, vocês já falaram, né? Sim. Quanto tempo? Duda e Paulo Vitor, falar sobre suas experiências amorosas. Não, não. Não, Por quê? não, quero. Para a gravação. Não, gente, não entendo, né? Eu entrei ele não, tá? Já Eduardo. Não, É, a não, pergunta continua, não tem nada a ver não. não. Eduardo e Paulo, por que que vocês nunca ganharam de mim e do Emanuel? Quem será que fez essa Ai, pergunta? Yuri. Por favor, né, Yuri? Vocês já sabem quem, Eu, quem fez certeza, a Eu, pergunta. particularmente, Nem nunca precisa perdi falar pro quem Yuri. foi, a gente sabe quem foi. Nunca perdi pro Yuri. Nem pro Emanuel. E muito Beleza. Não, meu amigo, mas nunca perdi pra ele. Então, pessoal, eu queria primeiramente agradecer a vocês por terem vindo, né? O episódio foi muito bacana e eu espero que... Eu vou falar nós, porque agora eu acho que provavelmente eu jogue mais com vocês, né? Espero que a gente Com consiga alcançar os nossos objetivos, né? E querendo ou não, o destaque que a gente for ganhando, a gente vai sim passar por mais momentos difíceis, né? Mas a gente vai estar junto aí pra sempre. E quem sabe jogar Superliga C, né? Que acho que é o nosso maior sonho, né? Isso aí. Obrigado, André, por ter vindo, por ter topado, ter representado o Vôlei Santa Rita. Obrigado pro Paulo também, que tá aqui com a gente. E obrigado pelo Eduardo, tá? E, então, galera, a gente tá terminando mais um episódio, né? Queria agradecer a cada um que ficou até o final. Se você ainda não assistiu os outros episódios, acompanhe no YouTube e fica firme aí, porque de ponta em ponta a conversa não para. Bora terminar gritando. 1, 2, 3, Vai. 5, 6, 7, 8. Antes, a gente quer agradecer também você Com pela, certeza, agradeço o convite. Valeu. pelo oportunidade. convite, pela oportunidade, por todo o seu empenho aí, capricho também aqui no seu Parabenizar trabalho, pelo parabenizar podcast. pelo trabalho, muito interessante. Eu acredito Interessante. que vai, depois daqui, com certeza vir várias outras pessoas também do meio do vôlei, né? E com certeza vai só aumentar bastante aí o nível. Vamos divulgar Tá muito bastante, bacana, vai isso aí. ficar famoso mesmo. Vamos, Eu já gente. sei quem vamos. são os próximos convidados, mas eu não vou contar. Eita, bora. Vamos. 1, 2, 3, Santa Rita! 1, 2, 3, USA! Ei, tipo, eu quero ficar com minha fotinha. Pode ficar com a Verdade, eu também. Obrigado. Ó. Meu Deus, eu quase falei, para a gravação. Para a gravação. A Duda e a Jaque, eu... gravando Duda já. já. Bateu já. Aí depois que ele percebeu, ele... Depois que eu li tudo. Ops.